esgotamento físico, mental e ministerial. Você está passando por isso? Você já passou por isso? O que nós devemos fazer para não cairmos nessa armadilha? É sobre isso que nós vamos estar refletindo hoje. Então eu convido você, fica comigo. Esgotamento físico e ministerial, com pastor Davi Bessa. Hoje nós estamos aqui na Praça Rui Barbosa, aqui em Curitiba, Paraná. Eu convido você então para que nós possamos, como um texto básico para nossa reflexão hoje, em Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo 30 até o versículo 32, que nos diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Versículo 32 nos diz assim: E foram sós no barco para um lugar deserto. Então, amados, nós podemos entender que tudo abaixo desse céu tem o seu tempo determinado. E essa é uma das passagens que nós acabamos de ler no livro de Marcos, que nos chama a atenção de uma forma assim bem específica, de uma forma assim tão delicada. Porque o próprio Senhor Jesus, como nós já tínhamos ministrado numa mensagem outrora, que ele chamou aqueles homens tão simples para eles cumprirem uma missão tão nobre. Mas mesmo que seja uma missão nobre, nós podemos perceber que Jesus, ele tinha todo esse cuidado. Como assim? De observar como estava o ritmo de trabalho, de missão que aqueles homens estavam fazendo, e Jesus, ele chama a atenção deles para que eles pudessem ter um momento de descanso, que eles pudessem ter um momento de olhar para si mesmo. Eu não sei se você já ouviu falar dessa palavra, síndrome de burnout. Esta é uma palavra que o significado dela em inglês significa queimar por completo ou consumir-se. Para nós, significa, então, esgotamento profissional. Se tem uma das coisas que nós temos que, como servo de Deus, ou como profissionais, principalmente aqueles que atuam diretamente com as pessoas, exemplo, a segurança, né? Podemos dizer assim também a educação, a área da saúde, que são os profissionais que lidam diretamente com as pessoas. Nos diz que o esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico e mental, resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade e responsabilidade. A principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente com pessoas como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas e líderes espirituais. E é sobre este assunto que eu gostaria de refletir um pouco com você, principalmente nesse contexto de líderes espirituais. É o que mais nós temos observado, e principalmente nesse contexto que há uma sobrecarga tão imensa que muitos não param para observar. E quando nós percebemos a preocupação de Jesus com os seus discípulos, nós temos que entender isso, que o próprio Senhor Jesus, ele demonstrou essa preocupação. Porque não diz que os discípulos estavam indo e vindo, pregando, ensinando. Glória a Deus por isso, porque eles aprenderam. Não diz aqui que quando eles voltaram, porque o contexto dessa passagem aqui, e os discípulos, Jesus tinha mandado de 2 em 2. Jesus outorgou sobre eles a autoridade para que eles pudessem expulsar os demônios, que eles pudessem curar os enfermos, e tudo isso eles fizeram, e foi de forma tremenda. Mas quando Jesus observou que eles estavam indo e vindo, eles não paravam para descansar, eles não paravam para ter um repouso, eles não paravam nem para se alimentar. Jesus diz: opa, vinde vós aqui, a um lugar deserto, a um lugar de repouso, a um lugar de descanso. Para quê? Para que eles pudessem observar.
que a obra de Deus ela tem que ser feita, mas tem que ser feita com sabedoria. E hoje o que nós podemos perceber é que há muitos líderes religiosos, líderes, qual seja o seu contexto, se você é protestante ou não, mas o que nós observamos que hoje o índice de líderes estão vivendo uma fadiga tão grande, estão vivendo um estresse, que às vezes se irritam com qualquer coisa. E o que nos chama a atenção aqui, nesta passagem, que Jesus, primeiro que ele chama a atenção dos seus discípulos, ele convoca eles para que eles pudessem ter um momento de descanso, que eles pudessem sair do meio daquele alvoroço e que eles pudessem olhar um pouco para si. É muito interessante isso, amados, que os apóstolos, os discípulos, eles aprenderam. Como assim? Nós podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 6, quando a igreja começou a crescer e os apóstolos ali ensinando, os apóstolos se preocupando. Não diz que houve, de repente, um conflito entre os judeus que falavam grego e os judeus que falavam hebraico. E eles começaram a entrar em conflito porque uns estavam recebendo uns benefícios a mais, outros não. E quando eles chegaram com os apóstolos, o que nós podemos fazer? Olha a inteligência dos apóstolos. Assim como eles aprenderam de Jesus, assim como eles absorveram uma ideia tremenda, não diz que eles reuniram os discípulos, isso já os apóstolos, reuniram os discípulos e disseram o seguinte: escolho entre vocês 7 homens. Ele não diz aqui, que ele falou o seguinte, olha, escolho entre vocês 7 homens e que esses homens, eles possam servir a mesa. E quando eles vão servir a mesa, nós vamos nos dedicar em quê? Na oração e no ensinamento da palavra. O que nós aprendemos com isso? Que a obra de Deus é importante? É. Nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia? Sim. Mas nós temos que ter sabedoria. Sabedoria para quê? Para que nós possamos olhar para nós mesmos, cuidar do nosso corpo. Nós sabemos que nós somos o quê? Espírito, alma e corpo. Como que eu cuido do meu espírito? Como que eu cuido da minha alma? Tendo o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, lendo a palavra, orando, jejuando. Agora, como que eu vou cuidar do meu corpo? Eu preciso ter um descanso. Eu preciso ter uma boa alimentação. Eu preciso ter um bom repouso. Mas o que acontece? As pessoas às vezes se esquecem da família, se esquecem dos filhos. É porque eu tenho que ganhar o mundo inteiro. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Perder a sua casa, perder o seu relacionamento com os seus pais, perder o seu relacionamento com a sua parentela. Jesus deixou bem claro que nós temos que sim conquistar a Judéia, conquistar a Samaria, mas primeiramente o quê? Jerusalém. Então, queridos, quais são os ensinamentos realmente que nós podemos dizer que nós aprendemos aqui com Jesus? Primeiro, nós temos que pregar e ensinar as boas novas, mas nós temos que olhar como está o meu espírito. Como está a minha alma? Segundo, nós temos que cuidar de nós mesmos. Sabe por quê? Se eu não cuido do meu corpo, quem que vai cuidar? Que adianta eu estar ensinando 24 horas, que de repente eu já não consigo mais absorver nada. E terceiro lugar, que nós podemos ver aqui que eles estavam a sós com Jesus. Jesus convidou-os para que eles pudessem estar onde? No lugar deserto. Esse lugar deserto é um lugar de paz. É um lugar de reflexão, é um lugar de intimidade, é um lugar que você vai poder ouvir a voz de Deus. E podemos ver que os apóstolos, como eles aprenderam, eles ensinaram. Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, e olha só o que ele nos diz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, olha só a importância. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Porque se eu tenho uma saúde mental, se eu tenho paz no meu interior, se eu tenho paz de espírito, se eu estou com o meu corpo, sabe, completamente com a minha saúde em dia, me preocupando, de tendo um bom repouso, uma boa alimentação, o que vai acontecer com isso? Eu vou ter condições de me colocar em pé e de pregar o evangelho do Senhor, para que outras pessoas também venham absorver. Então, querido, é muito importante que nós não venhamos cair nessa armadilha
de estar nesse esgotamento ministerial, querendo abraçar o mundo. Enquanto isso, nós temos que entender. É por isso que Jesus vai dizer assim, olha, uns ele deixou como apóstolos, outros como evangelistas, outros como profetas, outros como pastores e outros como mestres. Então, cada um fazendo a sua parte, o reino dos céus, ele vai ser povoado. Então, que Deus te abençoe. E eu quero convidar você, se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem e que você possa entender que o maná de Deus, ele está à nossa disposição todos os dias. Então que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa clicar nesse sininho para que você possa receber as mensagens assim quando elas forem publicadas no YouTube. Então te aguardo para próximas lições preciosas no reino de Deus. Que Deus te abençoe.